O que são triângulos? Triângulos são polígonos formados por três lados. Os polígonos, por sua vez, são figuras geométricas formadas por segmentos de reta que dois a dois tocam-se em seus pontos extremos, mas que não se cruzam em qualquer ponto. Classificações de triângulos. Os triângulos podem ser classificados a partir do seu número de lados. Escaleno. Triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes. Isósceles, triângulo que possui dois lados com medidas iguais. Equilátero. Triângulo que possui três lados com medidas iguais. Oi, eu sou a aluna CPMG Eduardo Albernaz, oitavo ano B. E hoje eu vim apresentar meu trabalho de matemática aplicada sobre o meu tema escolhido, que foi o retângulo. O retângulo é um quadrilátero que possui todos os seus ângulos internos congruentes. Assim percebemos que todo retângulo é um paralelogramo, cujos os ângulos internos são ângulos retos. Para calcular sua área é simples, basta fazer sua base vezes sua altura, que é A igual B.H, que é igual à sua área total. Lembre-se que o retângulo é uma figura geométrica plana, formada por quatro lados. Dois lados do retângulo são maiores e dois deles são menores. Foi isso. Obrigada pela atenção e por assistir até aqui. Beijo. O quadrado é um quadrilátero regular, ou seja, uma figura geométrica que possui os quatro lados congruentes e quatro ângulos retos. Ele possui os seguintes elementos: lados, ângulos, vértices e diagonais. Os lados são segmentos de retas que se encontram nas vértices. Os ângulos medem 90 graus e são chamados de ângulos retos. As vértices são pontos onde os lados se encontram. As diagonais são segmentos de retas que ligam as vértices opostas, cortando ao meio. Para calcular a área do quadrado, temos que usar a fórmula da área para polígonos regulares de quatro lados. Área igual base vezes altura. Também podemos simplificar para área igual lado ao quadrado. Para calcular o perímetro do quadrado, podemos usar a fórmula perímetro igual lado mais lado mais lado mais lado. Como possui lados com medidas iguais, podemos simplificar a fórmula acima para perímetro igual 4 vezes lado. Oi, meu nome é Luiz Eduardo Santos, sou do oitavo ano B e eu vou explicar como calcular a área do triângulo. Pode. Aqui é a fórmula para resolver, que você faz base vezes altura dividido por 2. Nesse caso, o 8 está na base e o 10 está na altura, então vai ser 10 vezes 8. 10 vezes 8 dá 80. De 80 você pega e divide por 2 que chega ao resultado de 40. Olá, pessoal. Eu e meu colega Felipe Gabriel do oitavo B iremos apresentar um trabalho sobre o retângulo, organizado pela professora Luciane Ferreira. Espero que gostem. O que é? O retângulo é uma figura geométrica plana composta por quatro lados e ângulos internos congruentes e retos. Meu nome é João Pedro e eu vou falar um pouco sobre paralelogramos, que são figuras geométricas que possuem apenas quatro lados, sendo os lados opostos paralelos. Ou seja, os lados opostos de um paralelogramo são segmentos de reta pertencentes a retas que não se tocam em ponto algum. Sua área é a altura vezes a base, ou seja, A igual B vezes H. Paralelogramos pode ser classificado de acordo com sua medida. Os grupos são retângulo, losango e quadrado. Fim. Do trapézio. Em um trapézio isósceles, os ângulos da base são congruentes. Essa propriedade é válida tanto para os ângulos da base maior quanto para o ângulo da base menor. Em um trapézio, qualquer área é dada pela seguinte expressão: A igual a B maiúsculo mais B minúsculo H. Base média do trapézio. Chamamos de base média do trapézio ao segmento paralelo às bases, que une os pontos médios dos lados não paralelos do trapézio. O valor da base média é igual à semissoma das bases do trapézio, isto é, BM igual a B maiúsculo mais B minúsculo elevado a 2, elevado ao quadrado, onde B maiúsculo é a medida do comprimento da base maior e B minúsculo é a medida do comprimento da base menor do trapézio.
Medida de Euler, ME. Chama-se medida de Euler ao segmento que une os meios das diagonais do trapézio e seu valor pode ser obtido pela semidiferença das bases do trapézio, isto é, ME igual a B menos B elevado ao quadrado. Agora eu vou falar da média harmônica das bases, ou MH. A média harmônica das bases é o segmento que passa pelo ponto de encontro das diagonais do trapézio, paralelo às bases e compreendido entre os lados oblíquos. A medida da média harmônica pode ser obtida por M maiúsculo H é igual a 2, B maiúsculo mais B maiúsculo mais B minúsculo. Na figura a seguir pode-se observar a base média, a mediana de Euler, a média harmônica e a média harmônica das bases. Mediana de Euler é M maiúsculo e N maiúsculo, base média é maiúsculo F maiúsculo, média harmônica das bases P maiúsculo e Q minúsculo. Fórmula da área. Para calcular a área do trapézio utilizamos a seguinte fórmula, onde A maiúsculo igual a B maiúsculo mais B minúsculo dividido por 2 multiplicado por H, ou seria A é igual à área da figura, B é igual a base maior, B maiúsculo é igual a base maior, B minúsculo é igual a base menor e H é igual à altura. O perímetro do trapézio. Quando queremos encontrar o perímetro de um trapézio, devemos somar todos os seus lados. É importante enfatizarmos que para encontrar o perímetro de qualquer figura geométrica plana bidimensional, você precisa realizar a somatória de todos os lados dessa figura, onde P é igual a perímetro, B maiúsculo é igual a base maior, B minúsculo é igual a base menor. L1 e L2 são lados da figura. Quando o segmento reto corta o trapézio em duas figuras, temos a chamada base média de um trapézio. Esse segmento é paralelo às bases da figura. Olá, boa tarde, professora. Eu sou Maria Eduarda Soares do 8º B e hoje vim falar sobre o trapézio. O trapézio é um quadrilátero que possui dois lados paralelos denominados bases, base maior e base menor. A área dele é calculada através da fórmula área igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A altura não é necessariamente uma medida vertical, ela corresponde à distância entre as bases, como podemos ver na figura. E para finalizar, coloquei alguns objetos com formato de trapézio, como mesas e lustre. Bom, professora, esse foi o meu vídeo, espero que a senhora tenha gostado e em época de pandemia, espero que a senhora esteja se cuidando. Nesta videoaula eu vou estar ensinando como calcular a área de um retângulo. Então, como a gente pode fazer isso? Nós calculamos a área do retângulo? Então, como vocês podem estar vendo aqui, aqui é a base e aqui é a altura, ou seja, B é a base e H é a altura. Então a gente vai pegar a área do retângulo e multiplicar a base vezes a altura. Vocês vão multiplicar, né? Aí vocês vão fazer essa fórmula aqui, depois vão fazer a conta e como 12 vezes 10 vai dar 120. Então o resultado é 120. Então a gente pode concluir que a área do retângulo é congruente a 120 centímetros. Hoje iremos falar sobre a figura plana trapézio. A professora que irá avaliar nosso trabalho será a Luciane Ferreira dos Santos. Alunos componentes do grupo são Biologia, Henrique Marques, Nicole Renieri e Vitor País. O que é o trapézio? O trapézio é uma figura de geometria plana formada por 4 lados, ou seja, o trapézio é um quadrilátero que possui base. Para 2 deles são paralelos chamados de bases. Ele é considerado um quadrilátero tal qual o retângulo, o losango e o quadrado. A classificação do trapézio. Temos o trapézio isósceles, são aqueles que possuem lados não paralelos congruentes. Temos o trapézio escaleno, aquele que não são trapézios isósceles. Trapézios retângulos são aqueles em que um dos lados não paralelos forma um ângulo de 90 graus com a base. O trapézio é um quadrilátero. É importante destacar que é chamado de quadrilátero notável, isso porque a soma de seus 4 ângulos internos totaliza 360 graus. Chamamos de trapézio quadrilátero que possui bases paralelas ou bases paralelas. O trapézio são quadriláteros que possuem um par de lados opostos paralelos, sendo assim os trapézios herdam todas as características e propriedades fundamentais dos quadriláteros. Os lados paralelos do trapézio recebem o nome de base, sendo o lado maior chamado de base maior e o lado menor chamado de base menor. Elementos do trapézio. Como os trapézios são polígonos, eles possuem os mesmos elementos comuns a todos os polígonos, a saber, lados são segmentos retos que formam um polígono. Vértices são os pontos de encontro entre os lados. Ângulos internos, ângulos no interior do polígono formado por 2 lados consecutivos. Ângulos externos, ângulos no exterior do polígono
formada por um lado e pela extensão do outro, adjacente ao primeiro. Diagonais, segmente reta que ligam dois vértices não consecutivos. Eu sou o aluno Vitor Paes e vou falar sobre as propriedades básicas do trapézio. A soma dos ângulos internos de um polígono é dada pela expressão S igual a n menos 2, 180. N é o número de lados do polígono. Acontece que todo trapézio tem 4 lados, por isso a soma dos ângulos internos do trapézio é sempre igual a 360 graus. A soma entre um ângulo interno e o ângulo externo adjacente a ele é sempre igual a 180. Essa propriedade vale para qualquer polígono, portanto, é válida para trapézio. O perímetro de um trapézio é igual à soma das medidas dos seus lados. Propriedades específicas do trapézio. Em um trapézio isósceles, os ângulos da base são congruentes. Essa propriedade é válida tanto para os ângulos da base maior quanto para o ângulo da base menor. Em um trapézio, qualquer área é dada pela seguinte expressão: A igual a B maiúsculo mais B minúsculo H. Boa tarde, o meu nome é Tiago Henrique, da turma 8º B, da professora Luceni Ferreira. Hoje eu irei falar sobre o triângulo. O triângulo são figuras geométricas formadas por mais 3 segmentos de reta, que se encontram nas extremidades. Assim, são polígonos com 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Um triângulo é um polígono que possui 3 lados, que necessariamente é uma figura plana, cujos lados são segmentos de reta. Por ser um polígono, o triângulo possui perímetro, soma das medidas dos lados e área. No caso dos triângulos, a área é uma medida através da metade do produto da base pela altura, de acordo com a fórmula, com B medida da base e H medida da altura. Os elementos do triângulo são mediana, altura, bissetriz, centro, baricentro e ortocentro. Os triângulos são formados por lados, vértices, ângulos internos e externos. Neles também determinamos outros elementos mais notáveis, como mediana, altura, bissetriz, centro, baricentro e ortocentro. Olá, boa tarde, professora Luceni. Eu sou a aluna Emily, do 8º ano B, e hoje vim falar sobre o retângulo. Um retângulo é um quadrilátero que possui todos os ângulos internos congruentes. Todo retângulo é também um paralelogramo cujos ângulos internos são ângulos retos. Para calcular a superfície ou área do retângulo, basta multiplicar o valor de base com o da altura. Seus ângulos internos medem 90 graus e são chamados de ângulos retos, sendo a soma igual a 360 graus. Aqui nós temos alguns objetos com formato retangular, como por exemplo guarda-roupa, dominó e tomada. Bom, professora Luceni, então é isso. Espero muito que a senhora tenha gostado e se cuide. Olá, professora. Eu sou o João Vitor, 8º B. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o triângulo. O triângulo plano, ele é uma figura
geográfica que ocupa o espaço interno limitado por 3 pontos diferentes, formando 3 lados e 3 ângulos internos que somam 128 graus. O que é o triângulo? O triângulo são figuras geométricas que possuem 3 lados. Eles são polígonos e por isso herdam as suas características para eles. E é isso. Hoje nós vamos calcular a área do paralelogramo. Um paralelograma é constituído por 4 lados. Esses 2 lados são iguais e têm a mesma medida, por isso eles são congruentes. E esses 2 lados possuem a mesma medida, então eles são iguais. Então, para a gente calcular a área do paralelograma, vai ser assim. A área, que é igual a base vezes a altura. Então, a base desse paralelograma a base dele é 5, vezes a altura dele, que é 4. Então, a área desse paralelograma é igual a 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, a área desse paralelograma é 20. Então, vai ser 20 centímetros quadrados. E assim, nós calculamos a área desse paralelograma. Oi, meu nome é Arthur Henrique, sou do 8º ano B e eu vou falar sobre o quadrado. O que é o quadrado? O quadrado é um quadrilátero regular, ou seja, uma figura geométrica com 4 lados do mesmo comprimento e 4 ângulos retos. O seu ângulo interno é de 90 graus e ele é tipo de polígono regular. Ele tem 4 arestas e 4 vértices. E eu também vou falar sobre o raio do quadrado. O raio do quadrado é a circunferência igual a 4 metros. Dessa forma, seu diâmetro vale a 8. A média do lado quadrado será correspondente ao diâmetro da circunferência, medindo 8 metros. A área da parte destacada é resultante da subtração entre a área do quadrado e a área da circunferência. Meu nome é Luiz Fernando Tavares Nicolau Silva e eu vou explicar sobre o triângulo. O que é um triângulo? O triângulo são figuras geométricas formadas por 3 segmentos de reta que se encontram nas extremidades. Assim, são polígonos com 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Um triângulo é um polígono que possui 3 lados e que necessariamente é uma figura plana, cujos lados são segmentos de reta. O ângulo interno de um triângulo, eles são a 60 graus. As arestas e vértices de um triângulo são apenas 3. E o tipo hipo é um polígono convexo. O raio triângulo. O apotema de um triângulo equilátero nada mais do que o raio da circunferência que está inscrita nele. Em outras palavras, podemos dizer que quando uma circunferência se encontra dentro de um triângulo equilátero, ela está inscrita nele e, nesse caso, seu raio será chamado de apotema. Então, esse é meu trabalho sobre o triângulo. Trapézio é uma figura geométrica plana, pertencente ao grupo dos quadriláteros que possuem um par de lados paralelos. Elementos. Lados são segmentos de retas que formam o polígono. Vértices são os pontos de encontro entre os lados. Ângulos internos são ângulos do lado interno do polígono formados por 2 lados consecutivos. Ângulos externos é seu oposto. Diagonais. Segmentos de retas que ligam 2 vértices não consecutivos. Tipos de trapézio. Trapézio retângulo. Esse tipo de trapézio apresenta 2 ângulos de 90 graus. Trapézio isósceles. Ele apresenta 2 lados congruentes e 2 lados diferentes. Trapézio escaleno. Todos os lados desse trapézio apresentam medidas diferentes. A soma dos ângulos internos do trapézio é sempre igual a 360 graus. E a soma entre um ângulo interno e externo é sempre igual a 180 graus. Oi, meu nome é Caio Souza, eu sou do 8º B e eu vou trazer a respeito para vocês o quadrado.
O quadrado ele é um quadrilátero que possui 4 lados. Esses lados são todos iguais, ou seja, eles são todos congruentes. E dentro desse quadrado tem 4 ângulos retos, que possuem 90 graus. E esses 90 graus, dentro deles, eles possuem 360 graus. E é isso, obrigado. Como calcular a área de um círculo? Bom, para calcularmos a área de um círculo, basta multiplicarmos o π vezes o raio ao quadrado, ou seja, π vezes r ao quadrado. O que seria o raio? O raio é a distância entre o centro da circunferência e as extremidades da circunferência. Portanto, para ficar de mais fácil entendimento, vamos fazer um probleminha. Nós temos que π é aproximadamente 3,14 e o raio da figura será de 4 centímetros. Portanto, a gente vai trocar o símbolo π pelo 3,14 e o r ao quadrado por 4 ao quadrado. Então, nós temos 3,14 vezes 4 ao quadrado. Primeiro, nós vamos resolver a potência. Então, 3,14 vezes 16, porque 4 ao quadrado é igual a 16. E agora, basta multiplicarmos o 3,14 vezes 4 ao quadrado. Portanto, nós teremos o resultado de 50,24. Então, eu espero que tenha ficado mais fácil o entendimento de como calcular a área do círculo. E vamos ver como encontrar a área de um losango. A forma para achar a área do losango, a fórmula para achar a área é igual à diagonal 1 vezes a diagonal 2. Dividindo por 2. Vamos entender aqui. Se eu traçar a diagonal 1, aí a diagonal 2, nós vamos estar calculando a área de um retângulo. Onde a gente tem dentro desse retângulo 8 triângulos. E por isso que divide por 2. O losango é equivalente a um retângulo. Basta eu calcular da seguinte forma. Base vezes a altura. Boa tarde, meu nome é Rafael Gonçalves Nunes, eu sou da turma do 8º ano B e hoje vim falar sobre losango. A área e o espaço interno de qualquer figura geométrica plana. Uma das maneiras de calcular a área de um losango, e multiplicando-se as diagonais e dividindo o resultado obtido pela metade. Veja, onde D é a medida da diagonal maior e D é a medida da diagonal menor. Todo polígono convexo, portanto todo losango, possui os seguintes elementos. Lados. Os losangos possuem 4 lados. Vértices. Os pontos de encontro entre 2 lados. Não pare agora. Ângulos internos são os ângulos que ficam dentro do losango e são formados por 2 lados consecutivos. Boa tarde. O meu nome é Tiago Henrique, da turma 8º B, da professora Luceni Ferreira. Hoje eu irei falar sobre o triângulo. O triângulo são figuras geométricas formadas por mais 3 segmentos de reta, que se encontram nas extremidades.
Assim, são polígonos com 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Um triângulo é um polígono que possui 3 lados, que necessariamente é uma figura plana, cujos lados são segmentos de reta. Por ser um polígono, o triângulo possui perímetro, soma das medidas dos lados e área. No caso dos triângulos, a área é uma medida através da metade do produto da base pela altura, de acordo com a fórmula, com B medida da base e H medida da altura. Os elementos do triângulo são mediana, altura, bissetriz, centro, baricentro e ortocentro. Os triângulos são formados por lados, vértices, ângulos internos e externos. Neles também determinamos outros elementos mais notáveis, como mediana, altura, bissetriz, centro, baricentro e ortocentro. Meu nome é Pedro Henrique Viana, aluno do 8º ano B, e hoje eu vou falar sobre a área do losango. A área é o espaço interno de qualquer figura geométrica plana. Uma das maneiras de calcular a área de um losango é multiplicando-se as suas diagonais e dividindo o resultado pela metade. Veja o exemplo. Boa tarde, eu sou o aluno Carlos Eduardo Soares do 8º B e hoje eu vim falar sobre o quadrado. Bom, o quadrado é um quadrilátero regular, ou seja, ele tem os 4 lados iguais e tem os 4 ângulos iguais. Bom, a fórmula do quadrado é A de área igual a B de base vezes H de altura. E para calcular a área do quadrado é muito simples, é só pegar um dos lados e elevar ao quadrado ou à segunda potência. Bom, é importante ressaltar que, apesar do quadrado ter os ângulos adjacentes, ele é suplementar. E é isso, muito obrigado pela atenção.